Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o objetivo de estudar o livro Voltei, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó, que na verdade é Frederico Figner. Meu nome é André Luiz Querini Vilar, é uma alegria, um privilégio juntos estudarmos esta obra que, ao meu ver, contribui e muito para a nossa compreensão acerca da desencarnação, da sensação do espírito do outro lado da vida. É um livro sempre importante lermos e relermos, estudarmos e reestudarmos. A você que tem me acompanhado desde o princípio, gratidão. E a você que tem me acompanhado há pouco tempo, ou mesmo começando por este vídeo, seja muito bem-vindo. Espero que o vídeo corresponda com as suas expectativas. Estamos vendo o capítulo 3º. Na última parte que lemos e estudamos no vídeo passado, ele já estava sentindo que o corpo físico já estava sendo desligado, os últimos liames que animavam, que mantinham o princípio de vitalidade daquele corpo, e a sua filha Marta, junto com o espírito de irmão Andrade, que foi aquele mesmo que trabalhou incansavelmente ao lado dele, um na seara dos encarnados e outro dos desencarnados, proporcionando alívio a todos que iam no centro espírita. E agora nós vamos dar continuidade nestes instantes derradeiros de Frederico Figner, ainda no corpo físico. E adiante vamos ter a oportunidade de ver a sua chegada no mundo espiritual, suas sensações, seus pensamentos. É um livro que eu coloco como um livro importantíssimo, atualizando nossos conceitos, atualizando a forma de vermos, atualizando a forma de observarmos o mundo espiritual. O vídeo de hoje tem como título o título que veremos, Em Posição Difícil. Nos diz o Espírito: alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo à cabeça imobilizada. Então aqui ele já nos fala que quando ele deu uma espraiada pela sala, deu uma olhada pela sala, o que ele observou? Ele observou um fio prateado que ligava o novo organismo. É interessante aqui porque aqui ele já nos dá um mar de conjecturas, porque se eu tenho perispírito, ele não é um novo organismo. Será que quando nós desencarnamos, nós passamos a ter um outro corpo mais sutilizado que o material, mas que não seja o perispiritual? É igual o André Luiz. Nós sabemos que o espírito e o perispírito é a plasmagem do que foi o corpo físico, ou pode ser modificado conforme a mente do espírito, como nos explica muito bem o professor Hernani Guimarães Andrade, dizendo que o perispírito é o MOB, modelo organizador biológico. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nas revistas espíritas, na codificação kardeciana, de um modo geral, nos diz que o espírito é a centelha, é a flama, é o clarão, é a luz, é o ser inteligente, mas não tem uma forma própria, como nós elencamos a questão do perispírito. Quando André Luiz estava no Livro Nosso Lar, no primeiro dia que ele trabalhou nas câmeras de retificação, ele estava exausto, cansado, e ele foi recolher num daqueles quartos que tinham em anexo as câmeras retificadoras. Quando ele dorme, ele, em desdobramento, ele vai ter com a sua mãe. Mas veja bem, se o que está dormindo é o perispírito, o que saiu dele?
Ou será que o que estava dormindo não era o perispírito e o que saiu dele era o perispírito? Então aqui ele utiliza claramente, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo. O perispírito não seria o novo organismo. Aos seus olhos seria novo, mas ele tem aquele perispírito desde que ele ganhou essa nova existência. O perispírito foi crescendo desde o momento em que ele estava no ventre de sua mãe. Ele crescia o feto no ventre da mãe, e ele crescia ao lado da mãe espiritualmente. Então nós percebemos o que seria o novo. Seria uma linguagem figurada? Será que ele estava atribuindo o novo como sendo o meu novo corpo, a minha nova vestimenta e não sendo tão nova assim? Ou será que ele estava dizendo novo por ser algo que ainda desconhecemos? É uma pergunta que eu deixo no ar, não fecho o assunto, apenas para que possamos meditar um pouco no que vem a ser este novo. Continua. Torturante emoção apossou-se de mim. Eu seria o cadáver ou o cadáver seria eu? Por intermédio de que boca pretendia falar? Da que se fechara no corpo ou da que me servir agora? Através de que ouvidos assinalava as palavras de Marta? Uma pergunta interessante. Eu falava pela boca do Espírito ou pela boca do encarnado? Eu ouvia pelos ouvidos de quando estava encarnado ou agora que estou desencarnando? Eu penso com a cabeça de quando estava encarnado ou já penso com a cabeça do lado espiritual? Não é uma pergunta um tanto quanto interessante? Muitos podem perguntar, André, este embaralhamento que ele está passando é natural? Perfeitamente natural. E olha que ele era um estudioso, foi um bom trabalhador, dedicado. Mas André, se ele foi tudo isso, por que ele passou por esse instante difícil, não saber se está lá, se está aqui? É muito natural. Uma coisa é nós, os espíritas, teorizarmos a desencarnação. Nós temos livros que falam disso. Outra coisa sou eu desencarnando. Uma coisa é eu ver a sensação de Frederico Figner. Outra coisa serei eu, estando num leito mortuário, passando por isto. Aqui por mais que eu veja o que ele sentiu, o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele presenciou, o que ele notou, quando for eu terei outras percepções. Verei conforme a minha forma de ver. É interessante a mediunidade do Chico captando os pormenores do que o espírito estava sentindo. Uma mediunidade fidedigna, missionária, grandiosa. Então ele diz, eu já não sei. Ele disse, o que eu estudei no vídeo passado, que ele não gostaria de estar naquela sala, porque ele estava vendo um pouco acima, estava o corpo inerte, aquele que lhe fora, e ele vendo a cena. Ele falou, olha, Marta, eu não queria ver. Daí aqui que a filha diz, não, pai, os últimos liames ainda não foram rompidos. Eu não posso tirar o senhor daqui. Aguenta mais algumas horas. Nós temos a ideia de que o mundo espiritual pensa e as coisas acontecem. Eu pensei, já estou liberto do corpo físico. Para um Chico, para um Bezerra, para um Emmanuel, isso acontece. Mas não para Frederico Figner, não para nós. Frederico Figner era um bom companheiro, mas não era um missionário. Ajudou muito. Foi um dedicado ceareiro. O nosso problema é achar que todo mundo que faz alguma coisa um pouco acima da média é missionário. Não, não é. É esforçado, dedicado, pediu muitas vezes aquela oportunidade reencarnatória, pediu aquelas condições para poder trabalhar pelo próximo, mas isso não dá o título de missionário. Então, este momento em que ele está
É um momento de agonia. Ele está vendo o seu próprio corpo físico inerte. Ele está naquela sensação, não é ruim quando nós vamos num velório e nós vemos uma pessoa que nós amamos, inerte naquele caixão? Imagina você se vendo. Não é uma cena desagradável? Mas André, por que ele passou por isso? Primeiro, ele teve mérito para cortejar o corpo físico que lhe serviu como instrumento. Isso está numa questão de O Livro dos Espíritos. Quando o espírito utilizou corretamente o seu corpo físico, é permitido que ele acompanhe o féretro em reconhecimento àquela instrumentalidade. Está no Livro dos Espíritos esta questão. Então ele estava ali. Ao mesmo tempo, ele não queria estar. Se ele pudesse, não estaria. Aí a filha falou, calma, pai. É difícil, mas é necessário. Vai passar. E aí ele deixa dessa forma até engraçada. Eu não sei quem ouve, se sou eu ou se é o cadáver. Eu não sei quem vê, se eu vejo com o olho do espírito ou com o olho de quando estava encarnada. É uma pergunta que muito provavelmente nós também faremos do outro lado da vida. Continua o espírito. Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Nós percebemos que ele não conseguia manter o pensamento elevado. Ele não baixava ao ponto de reclamar. Ele não baixava ao ponto de brigar, questionar, criticar, perguntar por que Deus estava levando ele. Ele não fez isto, mas ao mesmo tempo, ele não manteve um padrão elevado. Então, ele ficava nestas ondas de lucidez espiritual e de perturbação gerada pela sua própria mente. Aqui não é nenhum obsessor, era ele. É muito cômodo eu chegar e falar assim, André, Frederico Figner estava assim, deve ser algum irmãozinho que estava ali próximo dele, inimigo do ontem. Não, no quarto estava todo isolado pelo mérito que ele amealhou ao longo da existência. Não tinha um espírito ruim, não tinha um obsessor atrapalhando o processo de desencarnação. Pelo contrário, ele tinha a presença até da própria filha que há muito havia desencarnado. Era ele. O desequilíbrio era dele. Como muito do que passamos no nosso dia é nosso. Na igreja, culpa-se o diabo, culpa-se Satanás, culpa-se o capeta. No espiritismo, culpa-se os obsessores. Todas as religiões têm um vilão. Toda religião tem um para culpar. Só que vamos desmistificar a ideia de que tudo é obsessor. O meu maior obsessor sou eu, meu orgulho, meu milindre, a minha vaidade, o meu egoísmo, a minha prepotência, a minha arrogância, a minha falta de saber ouvir, a minha forma de falar. E aí sim, vem aqueles outros que ontem eu prejudiquei, que ontem eu tirei do bom caminho, ou mesmo os inimigos gratuitos, que não tem nada contra mim, mas tem contra a bandeira de amor e de fraternidade que eu levanto através do Espiritismo. Então ele, Frederico Figner, ou irmão Jacó, como preferimos, ele se perturbava, ele não mantinha um pensamento elevado. E agora voltou a ver aquele nevoeiro, que vimos há 2 ou 3 aulas atrás, até recomendo, quem está me assistindo pela primeira vez, este é um livro sequencial. Os personagens se intercalam de um item ao outro, de um capítulo ao outro. Termine esse vídeo, mas vá na playlist aqui no YouTube da TV e vá desde o começo. Acompanhe desde o começo, para que você possa ver quem é Marta, quem é irmão Andrade e os personagens que gradativamente estão surgindo ao longo da narrativa. Então ele voltou a ver aquele nevoeiro que já tínhamos visto alguns vídeos atrás. Continua. Assustado, soergui-me mentalmente. Aquele grilhão tênue, a unir-me com os despojos, era bem um fio de forças vivas.
jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino, fitando então o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser que ressurgia na espiritualidade, recordei certamente, inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso, amontoado de conhecimentos, cujo valor inestimável naquela hora reconhecia. Cabia-me vencer o mal-estar e a repugnância. Então ele dizia que ele se sentia ligado a um fio vivo. É interessante nós falarmos isto. O cordão umbilical tem uma importância imensa quando passamos os 9 meses no ventre de nossa mãe. Passa alimentação, oxigênio, passa tudo o que ali precisamos por aquele cordão. Espiritualmente, durante a vida toda, nós somos alimentados por pequenos fios que chamamos de liames e temos este foco maior umbilical, que Paulo já dizia ser o cordão prateado. Se eu colocar a mão no meu umbigo, se eu fizer qualquer coisa, eu não vou sentir ele. Mas quando eu aplico um passe, por exemplo, localizado nos chakras que eu possuo, seja os chakras primários, secundários e sucessivamente, nós podemos energizá-los. Não em casa, né? Pôr a mão, fazer uma prece e achar, não, existem técnicas para isto, lugar próprio para isto, não é assim, qualquer um senta, põe uma música clássica, põe a mão num chakra, sai fazendo uma prece e vai, não, nós temos que ter noção que existe, é igual um hospital. Eu vou para o hospital para procedimentos, eu até consigo fazer em casa, mas eu não vou fazer uma cirurgia de 12 a 15 horas no cérebro em casa. Temos que ter um lugar preparado para isto, é mais ou menos igual essa questão. E esses cordões são vivos. Quando eu sou uma pessoa positiva, quando eu sou uma pessoa alegre, feliz, bem disposta, mesmo com todos os problemas, porque eu não conheci até hoje nenhuma pessoa que não tenha problema. Eu não conheci. Eu já conheci pessoas muito ricas e eu já conheci pessoas muito pobres. Eu nunca conheci uma pessoa que não tivesse problema. A dificuldade está na casa do rico como está na casa do pobre. Problemas diferentes, mas problemas, preocupações, desavenças, dificuldades familiares eu vi em todas as classes sociais, em todas as criaturas. Só que tem aquelas pessoas que lidam com as suas dificuldades com otimismo. Não entram na onda do negativismo, da reclamação, e briga com Deus, e não aceita, e questiona, e lamenta, e é hipocondríaco, e faz da vida um mar de dificuldades. Naturalmente eu vou poluindo estes fios com o meu negativismo. Para o meu corpo físico, eu sou um Deus. As minhas células estão subordinadas à minha mente. Quantas vezes eu não adoeço pelo desequilíbrio da mente? Quantas vezes eu não adoeço pela ausência de um pensamento elevado? Hoje a própria psicologia já estuda isto. Hoje a própria psiquiatria já aceita isto. As doenças ocultas, por exemplo, a pessoa reclama, faz batelada de exame, não tem nada, não aparece nada. Mas vai começar a ver como que lidar com os problemas. Hoje já foi descoberto que células cancerígenas todos nós possuímos no nosso corpo. E dependendo da forma que eu lido no meu dia, eu posso ativá-las. Não é exclusividade apenas de um grupo de pessoas. A forma que eu lido pode levar o meu corpo a um adoecimento, como a forma que eu lido pode levar o meu corpo a deixar de ter aquela doença. Olha como muda apenas o polo. Eu posso juntar uma doença
como eu posso repelir uma doença. Então ele dizia que aquele cordão era vivo, falou uma vez mais da importância do cordão umbilical, que há muito já estudamos no Espiritismo, e não apenas no Espiritismo, mas em outras culturas milenares que já através de desenhos, simbologias ou mesmo escrito já enaltecia a sua importância, e aqui uma vez mais o Espírito referenda a sua finalidade. Continua o Espírito amigo. Tranquilizei-me. Comecei a considerar o corpo mirrado e frio como valioso companheiro, do qual me afastaria em definitivo. Enquanto perdurou a nossa entrosagem, beneficiara-me ao contato da luta humana. Junto dele, recolhera bênçãos inextinguíveis. Sem ele, por que processos continuaria o aprendizado? Fixei-o, enternecido, mas aumentando o meu interesse pela organização de carne, imóvel, incapaz de separar emoções e selecioná-las, afundei-me nas impressões de angústia. Minhas energias pareciam retransferir-se aceleradamente ao envoltório abandonado. Insuportável constrangimento martirizava-me. Percebi os conflitos da carne desgovernada. A diferença apresentada pelos órgãos impunha-me terrível desagrado. Então ele estava com aquela sensação delicada. Se ele tivesse passado por uma sonolência, ele não teria visto nada disto. Mas se ele não tivesse visto isto, ele não poderia narrar para nós. Ele não tinha dito aos amigos, quando estava encarnado, que ele tinha vontade de escrever sobre o desencarne, a chegada no mundo espiritual? Pois bem, pedido foi aceito. E agora ele está acompanhando todo este cortejo, todo este rompimento dos liames, o seu corpo físico desgovernado, eles limpando os fluidos que ainda possuía para que os vampiros não vampirizassem no momento em que ele fosse enterrado. Então ele percebeu que sensação desagradável. É uma sensação parecida, o que não é tão desagradável quanto esta, mas que eu particularmente já passei, e muitos já passaram também, é quando nós não estamos nem dormindo nem acordado. Você quer mexer o braço, não consegue. Você quer mexer a perna, não consegue. Você se vê, mas não consegue assumir o corpo físico. Era mais ou menos a sensação, só que piorada, potencializada e desagradável. Porque eu vou, em alguns segundos, minutos, eu vou voltar para o corpo físico. Ele ali tinha plena convicção de que não voltaria para o corpo físico. O corpo físico já estava totalmente desgastado. O próprio irmão Andrade já havia lhe alertado, juntamente com a sua filha Marta. Então era uma sensação realmente um tanto quanto desagradável. Continua. Registrando-me as dificuldades, Marta informou bondosamente. Lembre-se, paizinho, da necessidade de concentração na prece. Não divague. Esqueça a experiência que terminou, sustentando a mente em oração. Então, o que a filha orienta o pai? Pai, não é momento agora de devagar, não, de ir longe, não. Agora, pai, é momento de acalmar o pensamento, recolher em prece, fazer uma oração agradecendo por todas as concessões que Deus confiou. Não é momento agora de ficar voltando e vendo e lamentando e eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. Já foi. Já passou. Ele já estava numa outra etapa. E a filha fala, mantenha a calma. Acerene o coração. Eleve o pensamento através de uma prece. Entre na faixa superior e não no negativismo, e não na melancolia, e não nestes pensamentos tumultuados, que não levará o Senhor a lugar nenhum.
Olha o zelo da filha. Olha o cuidado da filha para com o pai. Eu fico imaginando, se eu desencarnar hoje, será que eu vou ter alguém do outro lado me amparando? Será que eu vou ter mérito suficiente para ter alguém me esperando do outro lado e me ajudando no desencarne? André, como é que eu faço para ter alguém me ajudando do outro lado? Seja bom, faça caridade, perdoe, seja útil, não meça esforços em ajudar as pessoas, pegue o seu tempo e faça dele também a oportunidade de levar luz material, luz espiritual às outras pessoas que necessitam. Quanto maior o bem que você fizer com desinteresse, maior será a ajuda que receberá. Teoricamente é fácil, mas e quando chega na prática? E conseguir concatenar tudo isto e ser este homem bom? Difícil. Para mim é difícil. Então, se eu desencarnar hoje, eu fico pensando, será que vai ter alguém do outro lado me esperando? Será que o que eu fiz é o suficiente para eu ter pelo menos um amparo mais apropriado no momento da desencarnação? Existem reencarnações compulsórias e reencarnações programadas, como existem desencarnações compulsórias e desencarnações programadas. A minha será qual? Essa é programada. Ele fez por merecer. André, só os espíritas merecem uma programação na desencarnação? Não. Toda pessoa de bem. Só os cristãos, André? Não. Toda pessoa de bem. Independente da cultura, independente da religiosidade, a senha é uma: ser bom com simplicidade, fazer o bem com desinteresse. Continua. A custo, retornei a mim mesmo e me mantive no recolhimento necessário. Meu objetivo agora era não pensar. Olha que interessante. Mantive a calma e pus uma meta. Não vou pensar. Vou ficar quietinho, vou ouvir a sugestão da minha filha, porque eu fico pensando, fico divagando, não ajuda. Então, pera. Vou tentar o silêncio mental. Em cima da sala de passe do Núcleo Chico Xavier, nós temos uma frase que é a seguinte: o silêncio é uma prece. A maioria das pessoas pensam assim, o silêncio verbal. Não. O silêncio verbal é um tipo de silêncio. Existe o silêncio do sentimento, existe o silêncio da emoção, existe o silêncio do pensamento. Então aquela frase é mais abrangente do que eu ficar calado, verbalmente falando. O silêncio é uma prece, o silêncio total. Por que os tibetanos, os budistas e outras crenças mais, por que eles cultivam muito o hábito de se resguardar? Uma meditação. Tem monges tibetanos, por exemplo, que ficam 3 horas em posição de lótus, meditando, as pernas cruzadas, ereto, não tem nada apoiando não. E ereto, 3 horas, 4 horas. Com os olhos ali, meditando. Não é pensando bobagem igual nós desse outro lado aqui não, que às vezes não conseguimos ficar 5 minutos sem um celular na mão. Às vezes eles ficam 3, 4, 5 horas. Meditando, refletindo. Eu nem sei dizer qual foi a última vez que eu meditei, se é que eu meditei nessa vida. Tão agitado que a nossa vida desse outro lado é. Vamos pensando, fazendo. Então a filha falou, calma. E o pai falou, eu vou tentar. Então não vou pensar não, porque o meu pensamento está me atrapalhando. Continua. Se avançava no futuro, estranhas vertigens me assediavam. Se me demorava, analisando o veículo físico. Vigoroso e inesperado impulso me reconduzia para ele, que era natural, um imã. Durante tantos anos aquele corpo lhe serviu como instrumento para o seu próprio progresso, era natural que ele voltasse os seus olhos, que ele tivesse curiosidade, que ele fosse para o seu
para próximo do corpo. Era muito natural esta sensação. Que fazer de mim reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Então aqui termina a narrativa. Aquietou, até mesmo a pedido da filha, elevou o pensamento em forma de oração, em forma de agradecimento, pediu forças para que naquele momento ele não entrasse em nenhuma onda perturbadora mais severa, podendo atrapalhar muito o trabalho do desligamento. O trabalho do desligamento pode ser facilitado ou prejudicado. Pode ser auxiliado ou prejudicado pelo pensamento do encarnado. A aura câmara, que foi a aura celeste, não é? Que nós estudamos no livro Obreiros da Vida Eterna, em determinado momento do seu desligamento, ela diz assim: podem deixar eu sozinha que eu vou desligar. Eu mesmo vou fazer o meu processo de desligamento. Veja bem, olha a sua evolução. Ela própria teve méritos para isto. Então nós vemos que a desencarnação é um assunto fantástico. Não terminamos o capítulo 3º, no próximo vídeo daremos continuidade. Eu convido a todos a estudar conosco esta obra fantástica. Faço aquele pedido carinhoso e corriqueiro no final de cada vídeo. Deixou o seu gostei? Ele é muito importante para o canal. O seu gostei é importante, o seu comentário no vídeo. Ajuda no nosso algoritmo, ajuda a chegarmos a mais pessoas aqui no YouTube. O compartilhamento também ajuda no algoritmo, também ajuda na propagação da mensagem, mas também ajuda com que novas pessoas que nunca ouviram falar de mim, nunca ouviram falar da TV A Caminho da Luz, chegue até o canal. Então, se você tem a oportunidade de divulgar no centro espírita que você frequenta, para espíritas da sua família, para espíritas amigos, não deixe de compartilhar. A sua ajuda, ela é muito importante. E eu venho fazer aquele convite carinhoso de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Vamos aumentar a família da TV A Caminho da Luz. Para falarmos que temos X mil inscritos? Não, já foi a época que nos preocupávamos com isso. Mas para que possamos formar uma corrente maior, vibrando paz, estudando e compreendendo obras como esta. Então se inscreva no canal e habilite as notificações, que vai estar nos ajudando e muito. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo vídeo.